ao que interessa, né? Vamos à reflexão da palavra de Deus. Quantos aqui gostam de jiló? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Ó, beleza, maravilha. Quantos aqui não gostam de jiló? Levanta a mão. Eita, ganhou, hein? Não gosta. Não gosta, parece que ganhou, né? Os que não gostam, certamente é por quê? Por causa do amargor do jiló, né? Os que não gostam é por isso. E os que gostam? Também é por causa do amargor, né? Aí é a mesma coisa. Eu amo jiló, gosto muito de jiló. A minha turma lá em casa está aprendendo a gostar. O fato de estarmos vivos, guarda isso, tá? O fato de estarmos vivos naturalmente nos trará algumas situações extremamente amargosas. Só quando você nasce, a partir dali você já começa a estar disposto, já está propenso, já está disponível, vamos dizer assim, para sofrer algumas coisas e alguns amargores, alguns dissabores na vida. O amargo da vida, ou partes amargas da vida, fazem parte da vida. Só quem está morto é que não tem. Só quem está morto é que não passa por essas partes. E nós vamos hoje aqui refletir a sua Bíblia em Ruth, capítulo 1. Ruth, está lá no início da Bíblia, tá? Depois de Juízes, vem o livro de Ruth. Eu quero ler com você, de forma rápida. Eu quero ler o capítulo 1. Você abre ele aí, um capítulo pequeno. Creio que você já conhece a história, mas vamos ler a palavra de Deus. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão e voltem, cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo. Vocês acham que ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais, para ter marido. E ainda que eu tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz.
Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista para que a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morra, onde quer que você morrer, morrerei eu aí e serei sepultado. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém, e aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntavam: essa não é Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moab com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Amém. Feche seus olhos um minuto, deixa eu orar com você. Deus, diante da tua palavra estamos nós, teu povo, tua igreja, e que o teu Espírito, Senhor, que eu sei que está nesse lugar, abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, para que possamos compreender, ouvir, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Tem misericórdia, Deus, é com temor e tremor que nos apresentamos diante da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Como enfrentar os gilós? Como comer os gilós que a vida nos traz? Como enfrentar o amargor que a vida traz? Não existe pessoa que não passe. Aqui nós temos o exemplo de uma mulher que enfrentou vários e vários dramas, que comeu muitos gilós. Lá em casa a gente fez giló, e eu comendo giló, Deus me trouxe esse texto de Noemi. Olha, mulher amarga, precisa pregar sobre isso. Eu falei, tá bom, vamos pregar. E aí comecei, comendo giló e fui ler o livro de Ruth, fui ver o que Deus queria falar. E aí Deus, nesse primeiro capítulo, Deus já nos mostra alguns gilós que Noemi comeu. Vamos lá, primeiro problema, ou primeiro amargura aí que Noemi enfrenta. Verso 1 diz assim, ó: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Primeira coisa, o primeiro drama que ela enfrentou foi um drama chamado pobreza. Israel estava passando necessidade, não havia alimento, a terra estava sem alimento, a terra estava passando fome, houve fome na terra. Então Noemi, seu marido, Elimelec, os dois meninos juntam e vão para outro lugar. Mas é o primeiro drama que ela enfrenta na vida, essa mulher chamada Noemi. Segundo drama que ela enfrenta, segundo giló que ela está comendo, verso 2 diz assim: este homem se chamava Elimelec e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos chamavam Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moab e ficaram ali. Primeira coisa foi, eles saíram, no verso 1, saíram da sua terra, porque na casa do pão, que é Belém significa casa do pão, não havia pão. Eles estavam vivendo uma grande frustração. Casa de pão não tinha pão, estava passando necessidade. Pobreza, estava enfrentando a pobreza. Noemi estava enfrentando a pobreza. Segunda giló que ela come, ter que sair da sua terra e ir para uma terra estrangeira. Ela foi desterrada. Saiu da sua terra natal, que ela gostava, que ela amava, que ela cresceu, e foi para uma terra que eles nem gostavam muito. Os moabitas não eram os melhores vizinhos de Israel naquele momento. Eles nem gostavam muito
deles. Mas ela foi lá arriscar a vida, foi lá ver se conseguia algo melhor do que a pobreza. Então, o primeiro drama, né, que ela encontra foi a pobreza. O segundo, mudar de terra sem a sua vontade. Ela não queria, ela foi por causa da necessidade. E uma coisa é você, eu vou me mudar de cidade para abrir uma franquia de uma loja nova. Opa, isso é uma maravilha. Eu vou a serviço, ficar lá morando um tempo, tudo paga, outra coisa. Mas quando você sai do lugar que você gosta, da sua terra natal especialmente, vai para um lugar que você não gosta, é trauma. Então esse foi o segundo trauma que Noemi enfrenta. Terceiro trauma que Noemi enfrenta. Verso 3 até o 5, diz assim: algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, o que aconteceu? Morreu. Aí você olha um pouquinho mais à frente, verso 5, depois morreram também Malom e Quilion. Os gilós começaram a ficar maiores, começaram a ficar mais amargos, ficaram mais parecidos com o Jurubeba do que com o Giló. Primeiro ela fica viúva. Ficar viúva já não era uma boa coisa naquela sociedade, mas ela fica viúva. E logo em seguida, uma tragédia. Para ela, na verdade, aquilo era uma grande tragédia. Era um amargor muito grande, um trauma muito grande na vida dela. Era perder os filhos também. Que além de perder o marido, perder os 2 filhos homens que ela tinha, foi a terceira amargura que ela enfrenta. E foi o quê? Perdas irreparáveis. Perdas que não tinha como consertar. Perda de pessoas queridas. E você enterrar um marido, às vezes é até bom, né? Depende do marido, a mulher faz festa. Agora, enterrar filho deve ser a pior dor que o ser humano emocionalmente deve sentir. Deve ser enterrar um filho. E por isso, filho, você que enterrou seu pai, especialmente na velhice, não fica, tem gente que às vezes eu fico, meu pai. A tendência da vida, e natural da vida é isso mesmo, filho enterra pai, não enterra mãe. Enterrei minha mãezinha em 2020, aí na início da pandemia. Esse é o natural da vida. Não estou dizendo que é bom, não, estou dizendo que esse é o natural. Agora, o contrário, quando uma mãe, um pai enterra um filho, é um amargor terrível. Então, Noemi sofre uma perda irreparável. Um giló que a vida trouxe para ela. Ela não queria. Será que ela queria enterrar o marido, enterrar os filhos? De jeito nenhum, não queria. Isso foi um giló que a vida trouxe. E ela não tinha como escapar dele. Então, perdas irreparáveis. A gente anda um pouquinho mais, olha só o verso 11. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos, ou posso ter filhos no meu ventre, para que casem comigo? Verso 14. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou. Aqui Noemi tem um quarto amargor da vida, que é o quê? Despedidas voluntárias. Ela teve despedidas involuntárias. Enterrou o marido e os 2 filhos. Não foi porque ela quis, foi involuntária. Mas aqui, outras 2 pessoas que ela ama muito, ela está dizendo: olha, vocês precisam ir comigo, vocês não têm futuro. Eu estou velha, estou viúva, não tenho filho, para comigo vai ser arraso total. Melhor vocês pegar o beco e arrumar a vida de vocês. Vocês estão novos, podem casar de novo. Voltem para casa dos seus pais. Então ela está tendo aqui um outro amargor na alma, que é despedir pessoas que ela ama. Despedidas voluntárias. E olha, tem momentos na vida que a gente precisa despedir pessoas, liberar pessoas, deixar pessoas ir. Vai guardando isso aí. A quinta amargura, quinta e última amargura que eu destaquei aqui. Verso 13 diz assim: será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Finalzinho do verso 13. Porque o Senhor descarregou sobre mim o quê? Sua mão.
No verso 20, ela diz, repete, porém, ela lhes dizia, não me chamem Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Aqui para a quinta, a última, eu diria que talvez a pior amargura da vida de Noemi. Que ela pegou e colocou tudo na conta de Deus. Tudo que ela passou, ela está dizendo é culpa de Deus. Foi Deus que fez isso comigo. E aqui está a pior amargura, eu diria que talvez até maior do que quando perde um filho. É você botar a perda desse filho na conta de Deus. E a gente, isso é tão terrível, é cultural às vezes até. Às vezes enterro, às vezes eu estou fazendo um culto fúnebre. E a pessoa chega assim no nome da mãe, do pai, Deus quis assim. Meu Deus. É botando a culpa em Deus. Deus não quer que nenhuma mãe enterre seu filho. Não quer, nem o pai. Noemi estava amargurada de alma e ela botou a culpa em Deus. Ela falou, Deus botou a mão, pesou a mão sobre mim. E quantas vezes, talvez você conheça pessoas que hoje nem estão na igreja, porque botou a culpa em Deus, em coisas que não eram culpa de Deus. O fato de Deus saber, o fato de Deus permitir, não quer dizer que seja culpa de Deus. A gente não pode culpar a Deus. Ela está com uma alma tão azeda que ela fala, olha, até meu nome, eu quero que meu nome seja mudado, vou no cartório, meu nome tem que mudar, não é Mara, não vai ser Noemi, mas não é Mara agora meu nome. É amarga, porque eu estou amarga, eu estou azedo. E tem pessoas que às vezes acabam com a própria vida por causa do amargor da vida. Bom, aqui eu falei só do giló, né? Dos gilós que Noemi comeu. Mas vamos agora, como fazer para nos livrar dos amargores? Como fazer para nos livrar dos gilós que a vida traz para nós? Como fazer? Primeira dica que eu quero deixar com você. Primeira coisa, se você quiser anotar, talvez Deus, talvez não, com certeza Deus começou a falar com você desde o início dessa celebração. Na oração, nas ministrações, nos louvores, aquilo que Deus destacou no seu coração, que o Espírito Santo fala, anota, faz aí no seu note, faz no papel, mas anota aquilo que Deus está falando nessa noite no seu coração e guarda. Primeira coisa, como livrar das amarguras da minha alma? Como me livrar das amarguras da minha alma, né? Que a ideia é essa. A vida vai trazer gilós, mas eu não posso fazer como Mara, como Noemi, e deixar essa amargura ficar na minha vida. Não posso. Eu preciso. Primeira coisa, primeira dica que a gente pode destacar aqui. Quando o giló chegar, tira os olhos do giló. Noemi estava amargurada porque ela dormia e pensava, acordava olhando e pensando no giló. Ela dormia e acordava pensando no marido, no filho, nas perdas que ela teve, nas amarguras que ela passou, na fome, na tentativa, no fracasso lá na ida para Moabe. Ela simplesmente estava focada no giló. Você quer vencer a amargura? Tira o olho do giló. Tira o olho da amargura. Tira o olho do amargor. Tira o olho daquilo que está trazendo amargura para o seu coração. Tira o olho. E reflita. Será mesmo que a vida é só amargura, Noemi? Será que no meio daquilo tudo não tinha nada bom? Será que ela não poderia aprender nada com aquilo? Eu vou tomar a liberdade aqui de citar um testemunho que eu ouvi desse da boca do pastor Osvaí, citando o irmão Miltinho. O irmão Miltinho, vocês conhecem, né? O grandão, filho da irmã Célia. E tinha um caminhão, trabalhava vendendo mesa lá em Brasília. E ele conversando com o pastor Osvaí, ele falou para o pastor Osvaí, pastor, o meu caminhão fundiu o motor 11 vezes, 12.
uma dúzia de vezes fundiu o caminhão do motor. O pastor vai levar um susto, 12? Aí ele, né? E aí eu fazer um cara, mas e aí você? Aí a resposta do meu tio foi que chamou a atenção dele e a minha também. Ué, pastor, eu estou vivo, graças a Deus, vou trabalhar, acender tudo e estou pagando. Era um giló bem grande, né? 12 vezes um carro fundiu o motor, meu Deus do céu. Um gilózão grande, mas como que o irmão agiu? Meu irmão, trouxe, eu vou resolver. Como que resolve? Vende isso, viu a dívida, parcela e eu vou trabalhar. E Deus me deu vida, eu estou vivo. Mas eu podia simplesmente ter pensado, eu estou vivo, não morri ainda. Apesar de talvez queria até morrer, né? Porque quando os gilós vêm, uma das coisas que Satanás faz é trazer na memória assim, acaba com a tua vida. Para que você vai continuar vivendo? Teu marido morreu, seus 2 filhos também, para quê? Mas a pessoa devia pensar, não, eu estou viva. Eu perdi 2 filhos, eu ganhei 2 filhas. 2 filhas que me amam. Tanto Ruth quanto a outra amavam Noemi. E aí Noemi não fez essa reflexão. Será que é só tragédia mesmo? Você quer vencer o giló? Para e não, eu no meio dessa, né, preciso sair, tentar olhar de fora e falar, olha, será que é só tragédia mesmo isso? O que Deus quer com isso? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? O que Deus quer me ensinar? Será que eu não estou passando por isso porque eu fugi do problema lá em Belém? Não sei. Mas ela deveria refletir. E se você quer enfrentar, passar, vencer as amarguras da vida, é preciso tirar os olhos da amargura. Quanto mais eu olho para a amargura, mais amargo eu vou ficando. Aquilo só vai trazendo mais amargor. Quanto mais você olhar para o amargor, mais amargo vai ficar. E aí onde a Bíblia fala, um abismo chama outro abismo. Segunda coisa, verso 16 diz assim, porém Ruth respondeu, não insista para que eu deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Segunda coisa, olhe para o amor das pessoas que estão estendendo as mãos. Sempre que a vida traz giló, Deus também traz pessoas para nos estender as mãos. Sempre. Pode até ser que às vezes a gente está tão amargo, tão azedo, que a gente não consegue ver nenhuma mão estendida, mas isso não é verdade, não é a realidade. Aqui Deus colocou Ruth, era uma filha, uma mulher jovem ainda que estava decidida. Um texto que a gente usa muito em texto de casamento, né? Quando tu fores, irei eu e tal, mas esse texto aqui, o contexto dele é a expressão do amor de uma nora. Presta atenção nisso, numa cultura que é tão, a nossa cultura avacalha tanto as sogras, né? Mas olha, como que pode haver um relacionamento tão amoroso entre nora e sogra? Não pode, deve. Você que é mãe, você que é pai, deve haver relacionamento de amor mesmo para o filho, para a filha que está chegando na família. Receba como um filho. Aqui a gente aprende com Noemi como que ela desenvolveu bem os relacionamentos. Que Ruth desse fora, só a morte vai separar nós duas agora. Isso é uma nora, gente. Quantas noras tá doido para matar a sogra? Ruth dá uma aula para ela e fala, eu amo você, não vou deixar você sozinha. Na nossa cultura a gente tem umas piadas bestas, às vezes de sogra, né? Eu louvo a Deus pela vida da minha sogra. Uma bênção, né? E a gente precisa desenvolver isso. Preparar nossos filhos para serem bons filhos quando eles saírem, né? Quando eles se tornarem filhos de outros pais também. Vão ser. Genro e sogro.
Aqui é possível a gente ver. Se quer vencer a amargura da vida, presta atenção nas pessoas. Sempre vai ter alguém levando a mão, recebendo, estendendo a mão. Sempre Deus vai providenciar, no meio do giló, Deus vai providenciar alguém estendendo a mão para te ajudar a comer esse giló junto com você. E é interessante, porque ele não vai tirar o giló, não. Teve como voltar atrás, não, mas ele vai levantar pessoas para te ajudar. Vamos comer junto. Estou com você. Dê o que der, eu estou contigo. Não abro mão de você. Só a morte vai nos separar. E assim como o giló, que a maioria não gosta, tem nutrientes importantes para a sua vida, sabia? Aquele amargozinho, ele tem nutrientes ali que fazem, né? O giló, a comida giló, é algo criado por Deus para nosso corpo, faz bem para o nosso corpo, alguns nutrientes dele. Aliás, toda a vegetação que Deus criou tem nutrientes bons. E o giló tem coisas importantes, por mais amargo que ele seja. E na vida espiritual também. Esse giló que a gente come, esse amargor, tem algo que vai ser bom para a nossa vida. E a gente, no momento que está comendo, não vai perceber. Só vai sentir o amargo. Mas a gente não vai conseguir perceber. Mas, se você estiver atento e ver as pessoas que Deus levantou, estender a mão e ir embora, me ajude, por favor. Vai aparecer pessoas. Eu quero te ajudar. Deus vai levantar pessoas para ajudar. Terceira coisa, para a gente conseguir se livrar das amarguras da vida ou vencê-las, né? Verso 8 diz assim, verso 8 e verso 12: Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem, cada uma para a sua casa, para a sua mãe. O verso 12: voltem, minhas filhas, vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Quando a gente está passando por algum momento ruim, amargo, a gente tem uma tendência de ficar meio cego. E a gente tem uma tendência de profetizar coisas que não são verdade. Profetizar contra a nossa própria vida. Mara está fazendo isso aqui. Noemi está fazendo isso aqui. Se quer vencer a amargura, pare de profetizar a sua própria derrota. Ela tem duas pessoas falando: não, estou contigo. Ela: não, vocês não querem, não vão embora. Eu estou velha, eu estou acabada, minha vida está um fracasso, acabou tudo, Deus está contra mim, então não tem jeito na minha vida. Ela está profetizando a desgraça na própria vida. Não sei você, mas eu, como pastor, pelo menos, tem pessoas que às vezes a gente quer ajudar, estende a mão e ela: não, minha vida acabou. Eu falei: para com isso. Você quer vencer o amargor da vida? Pare de profetizar contra a sua própria vida, a derrota na sua própria vida. Está velho demais, estou pobre demais, estou doente demais. Está nada, meu irmão, você está vivo, tem consciência, está respirando, tem casa, família, nasceu peladão, está vestido. Meu filho, você tem que dar glória a Deus, avançar. Pare de profetizar a sua própria derrota. Mara está tão azeda que é isso que ela está fazendo aqui. Eu sou velha demais. Lembra da unção de Caleb, de Josué, 35 anos, bora para a peleja. Vamos enfrentar os amargores, vamos enfrentar os gigantes, vamos avançar. O que importa, meu irmão, é se Deus deu uma chance, você está vivo, está consciente. Então, meu irmão, Deus quer que você, Deus tem um plano para a sua vida. Avança. Você está vivo, está consciente, Deus tem um plano para a sua vida. Pastor, você não acabou tudo, acabou meu casamento, morreu o marido, morreu a mulher, morreu o filho. Você está vivo, você tem consciência, Deus tem plano para a sua vida. Os planos de Deus só acabam na sua vida quando você vestir o paletó de madeira. Pelo menos aqui na terra, né? Tem para depois, mas aqui vestir o paletózão acabou. Mas depois, antes disso, Deus tem plano para a sua vida. Não importa a idade, não importa a altura, condição financeira, os traumas que enfrentou, não importa. Noemi aqui, ela está profetizando a própria derrota.
Você quer vencer, quer comer os gilós, pare de falar que você não dá conta. Alguém pode pedir o copo que está na mão dessa menina aí, por favor? Quem que é? É o Gustavo, né? Isso, divide com a tia esse copinho. Obrigado, Gustavo. Depois a tia devolve, tá? Pare de profetizar a sua própria alma. Pare com isso. Deus tem um plano para a sua vida. Pare de falar que você não dá conta. Pare de falar que você está velho demais. Pare de falar que o tempo acabou. Pare de... Não tem condição. Tem sim. Deus está contigo. Verso 12 diz assim: voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velho demais para ter marido. E ainda, final do verso 12, e ainda que eu dissesse, tenho esperança. Olha só, quarta coisa, você quer vencer, quer avançar nos gilós, nunca perca a esperança. A esperança de Noemi tinha ido embora por causa de tantas amarguras. Tudo bem que foi muito giló que ela comeu. A gente olha para a vida e fala, meu Deus do céu, os filhos, né, foi muito, mas você não pode. Isso só vai acontecer, você vai ficar azedo, amargo e vai descer ladeira abaixo se você perder a esperança de que existe um Deus. E esse Deus está vendo, Ele está comigo. Nunca perca a esperança. Quem perde esperança, acabou a vida. A vida é feita de esperança, a gente está perdendo. Então, você quer comer, quer avançar, apesar das amarguras, nunca perca a esperança. Verso 13 diz: será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem se casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Mara, ou Noemi, perdeu a alegria. Ela estava sem esperança e sem alegria. E o que o apóstolo, o que Tiago diz na carta? O que ele diz? Ele diz assim: alegrem-se quando passarem por quê? Por grandes provações. Noemi havia perdido essa alegria. Tiago diz: tende por motivo de toda alegria quando passares por grandes provações. Quando muitos gilós, quando o giló chegar, vai enfrentar ele. E não perca a alegria, alegria, alegria. E aí a gente pode tirar aqui um princípio: se alegre em meio ao sofrimento. Isso é poderoso para você vencer a amargura. Alegria mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao amargura da vida. Não deixe que as amarguras da vida tire, roube a sua alegria. Sexta e última coisa, que o nosso tempo já avançou bastante. Verso 21 diz assim: quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Sexta e última coisa, pare de se enganar. Mara está tão amargurada aqui que ela está se enganando. Ela diz: eu saí daqui plena. Mentira, ela saiu daqui por causa da pobreza, por causa da escassez que estava havendo. Ela estava se enganando e dizendo: eu saí daqui, o filé mignon. Não, tudo bem que ela estava dizendo que tinha marido e filho, pelo menos, e agora não. Mas ela estava se enganando. Eu saí daqui plena, eu saí daqui vistosa. Conversa. Você saiu porque você fugiu. E tem pessoas que às vezes estão enfrentando amarguras porque não enfrentaram o que deveria ter enfrentado na época em que aconteceu algo. Noemi fugiu junto com a sua família, fugiu da fome, fugiu da pobreza, fugiu do local. Tem pessoas que fogem de situações e acabam arrumando outras amarguras piores, né? Em vez de resolver as questões, em vez de parar de fugir. E não resolve. Fugir não resolve.
Se enganar não resolve. Não, a culpa não é minha, a culpa é de Deus, a culpa é do marido, a culpa é da nora, da sogra. Pare de culpar. E pare de enganar. Pare de se enganar. Para a gente concluir, pode vir agora. Se você continua lendo o livro, você vai ver que Deus transforma a vida de Noemi. Deus manda um fazendeirão cheio da grana chamado Boaz, tocando lá, fartura, resolve o problema. A história de Noemi é mudada a partir do capítulo 2, depois você lê, continua lendo essa história aí. Você vai ver que da descendência de Noemi sai o Messias. Noemi, ela, Ruth casa com Boaz, gera Obed, que gera Jessé, que gera Davi. Grande rei, cuja linhagem do Messias veio. A solução de Deus, paz, já está com Deus, mesmo que a amargura esteja acontecendo. A solução Deus já tem. Eu ouvi uma ilustração de um pastor que eu creio que alguns devem conhecer, chamado Hernandes Dias Lopes. Gostei demais daquela ilustração dele e vou compartilhar com vocês aqui. Copa do Mundo de 1950, final. Alguém lembra? Aí, você está vendo, né? Aí lá. Copa do Mundo 1950, foi aqui no Brasil, Maracanã, lotado, 180 mil pessoas. Brasil está na final com o Uruguai. Brasil-Uruguai. Final de Copa do Mundo, Brasil, em casa, jogando em casa. O Brasil já estava dando como vitorioso. Final do primeiro tempo, Brasil ganhando de 1-0. O grande giló, vamos dizer assim, para o Uruguai. Mas, segundo tempo vem, o Uruguai empata 1-1, depois vira 2-1. Ficou uma derrota marcante para nós, de forma negativa. Ficou um giló para nós. Mas o que eu quero dizer com isso? E onde eu quero chegar com essa ilustração que eu ouvi? Quando parecia que estava tudo perdido para o time do Uruguai, ele vira o jogo. Quando parecia que não tinha mais jeito, parecia estar no fim, parecia estar no currículo daquele time a perda. Mas o Uruguai não desistiu, mesmo jogando fora de casa, mesmo jogando contra 180 milhões de brasileiros, 180 mil brasileiros naquele estádio. Ele avançou, ele acreditou na vitória e foi. Não aceitou a derrota. Não aceitou o amargura. Não vou comer esse giló, não pode ficar para você, não quero. O que eu quero dizer com isso? O Deus que você veio adorar essa noite é o Deus que pode todas as coisas. Não tem amargor na sua vida, na minha vida, que Ele não possa te ajudar a vencer. E todo o amargor pode ser transformado, pode ser mudado. A história ainda não acabou. Enquanto você está vivo, respirando, Deus tem saída. Deus tem plano com a sua vida. Deus tem projeto a realizar na sua vida e através da sua vida. Talvez você tenha entrado por aqui hoje enfrentando, talvez até com Mara, querendo trocar de nome. Olha, amado demais minha vida, eu quero, não dá mais esse casamento, não aguento mais, não aguento mais esse menino, não aguento esse marido, não aguento esse trabalho, eu não aguento. Calma, tem saída, Deus tem uma saída. Pastor, não tem dinheiro para pagar de Deus tem uma saída, não é o fim. Não é o fim, pode ser o começo de algo grande que Deus está fazendo. Deus fez algo grande na vida de Noemi. Colocou ela na linhagem do Messias.
deu alegria novamente a ela, restaurou a vida dela através de uma mulher que ela não imaginava, um estrangeiro, uma moabita. Deus refez tudo. Então Deus pode refazer qualquer coisa. Nunca perca a esperança. Continua acreditando. Que bom que você veio. Que bom que você veio adorar o Deus que pode todas as coisas. Continue. Não pare aqui. Não pare aqui. Continue. Quero orar com você. Se tem algo para colocar na presença de Deus, talvez você queira dizer algo para Deus essa noite. Pedir que você fique em pé. Fique em pé um minutinho. Vamos orar junto. Todo mundo estica as pernas aí. Feche seus olhos. Quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui essa noite, ouvindo a Tua Palavra. E é verdade, Senhor, nós concordamos com a Tua Palavra que a vida traz muitas amarguras. A vida às vezes tem um tom, a vida às vezes tem um paladar meio amargo. Mas nós queremos pedir ao Senhor nessa noite que o Teu Espírito Santo que está aqui, que conhece, assim como o Senhor conhecia toda a vida de Noemi, o Senhor conhece a minha vida e conhece a vida de cada pessoa que aqui está. Ajuda, Senhor, com o Teu Espírito Santo, a que possamos vencer esses traumas, vencer essas amarguras da vida, para que possamos alcançar lugares elevados, Deus, contigo, na esperança, na confiança, na dependência do Senhor. Abençoa, Deus, cada vida que aqui está, que colocou os pés. E se porventura alguém entrou aqui amargurado, que seja a noite da cura, que seja a noite da liberdade, que seja a noite, Senhor Deus, da entrega, da confiança, de voltar à esperança. Tem misericórdia, Deus, de nós e nos ajuda. Abençoa, Deus, a vida de cada um dos meus irmãos e ajuda eles. Ou melhor, continua. Podemos dizer seguramente, até aqui nos ajudou, nos abençoou. Foi o Senhor quem nos trouxe até aqui. Então apenas continua, Deus, na vida de cada um dos meus amados irmãos. Continua, que nós possamos, Deus, segurar firmemente na Tua mão, jamais desistir, jamais perder a esperança, continuar contigo, Deus, porque nós venceremos. Aliás, nós já vencemos, a vitória já foi decretada a nós já somos mais que vencedores. Então abençoa, continua com a Tua mão poderosa sobre a vida dos Teus filhos e traz cura, Deus, traz libertação, libera, Deus, esses traumas que porventura estejam prendendo, pessoas que estão presas, Deus, a traumas que passaram, que o Teu Espírito Santo traga liberdade, Senhor. Abençoa. É a nossa oração, consagrando as nossas vidas mais uma vez no Teu altar, em nome de Jesus.